carne é terrena, vai ficar. O Espírito é da glória, vai embora. Para onde Jesus está, lá na glória. E a subida está chegando, a hora. Ele um dia veio aqui para nos convidar, para morar lá na glória onde Ele está. Pois eu vou embora para habitar ao lado de Jesus, onde Ele está. Eu sei que lá é muito bom, e os anjos regentes que dá o tom para louvar, participando do coral que ao lado do rei vai cantar. Ele um dia veio aqui para nos convidar, para morar lá na glória onde Ele está. Pois eu vou embora para habitar ao lado de Jesus, onde Ele está. Bendito seja o nome do Senhor. Nós agradecemos, Senhor, por este privilégio de falar da Tua palavra, de esclarecer segredos que o Teu Santo Espírito tem nos revelado. E nós já queremos Te adorar por mais esse trabalho que vamos realizar neste momento. Nós Te adoramos no nome do Senhor Jesus. Então vamos estar lendo Gênesis 12, de Gênesis 12, do verso 1 até o versículo 9. Vamos estar lendo todo o texto. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela,
e, e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti será bendita todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhes tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. E estava então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor e invocou o seu nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Bendito seja o nome do Senhor. Qual o assunto que nós hoje queremos falar em cima desse texto? Nós hoje vemos falar muito no povo de Israel, descendente de Abrão, que depois é mudado quando, numa situação de uma experiência de Abrão, Deus muda o seu nome de Abrão para Abraão. Era algo que era uma promessa de Deus, por isso nós conhecemos o povo judeu como o povo da promessa. E interessante que algo hoje, ouvindo falar dos feitos do povo de Israel, aquele povo tão brigão, joga bomba em todo mundo, e até nas histórias nós vemos um povo egoísta, e sendo que Deus escolheu este povo para divulgar o seu nome, que não era conhecido entre toda a criação que ele mesmo, que o próprio Deus ele edificou. E aquele povo, ao nosso raciocínio humano, nós vemos que é um povo ingrato. E na nossa razão humana nós poderíamos perguntar, mas será que Deus não errou em ter escolhido este povo para divulgar o seu nome?
Eu diria que não, que Deus nunca erra. Porque se nós olharmos para dentro de cada nação, para dentro de cada um de nós somos tão ruins como aquele povo que foi escolhido para divulgar o nome de Deus. E nós também fomos chamados um dia para divulgar este evangelho do reino dos céus. E olhando para os nossos feitos, a nossa razão de viver, nós somos tão ruins quanto eles. Não foi à toa que Deus olha do céu e não vê um justo sequer na face da terra. E voltando ao texto que nós acabamos de ler, ora, o Senhor disse a Abrão, porque naquele tempo ele era apenas uma criatura, e depois ele muda para Abraão dizendo que ele era pai de grande nação, de uma grande nação. Por isso, tanto o nome dele como o nome de Sarai, depois muda para Sara, que tem lá os significados, que hoje não é o caso, nós não estamos tratando disso. Nós só queremos entender um pouquinho do que significa aquele povo tão brigão que são, ser escolhido para divulgar o nome de Deus para todas as nações. E nos textos que nós lemos hoje, lemos o capítulo 12, do 1 até o 9, e depois nós vamos ler do 18 e parte do versículo 19. Então, ele convida, ele faz. Então, o que de importante que tem nisso? Porque Abraão, ele ouviu a voz de Deus e atendeu imediatamente. Ele não ficou ali questionando nada, coisas que muitas das vezes nós fazemos. Será? Aí o Senhor revela alguma coisa e nós, pela nossa inconsequência ou pela nossa falta de entendimento, nós ficamos questionando. Será que é isto? E muitas das vezes nós ainda temamos insistindo na nossa razão. Eu mesmo confesso isto com toda a força, que um dia o Senhor me manda sair de um determinado lugar, e eu gostava ali daquele lugar, achava a mais excelente de todas que eu já tinha observado, e eu ainda endureci. Agora tentei voltar, mas eu tenho mesmo que obedecer, fazer igual a Abraão. Se o Senhor falou, ele tomou ali a sua fazenda, a sua família, seus animais e partiu para obedecer o Senhor. Então a grande diferença a partir daquela escolha de Deus é isto. Ele não questionou. Ele errou várias vezes, mas não voltou atrás, conforme eu mesmo fiz, e hoje me arrependo muito em ter feito isto. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai. Quando Deus ordena isto, algo fica muito claro, porque se ele continuasse ali entre as suas tradições, ele jamais ia ser abençoado conforme foi. Em confiar, em crer na palavra que Deus disse a ele: para a terra que eu te mostrarei. O Senhor mostra mesmo. Eu me lembro que um dia eu pedi a esse mesmo Deus que fala com Abraão, que me fizesse um instrumento de justiça antes de completar um dia. Passou uma noite apenas. Pela manhã, o Senhor fez com que eu aprendesse dessa justiça.
Então é esse Deus que responde a nossas orações, responde a nossas petições, nos exorta nas horas necessárias e nos abraça também quando precisamos. E então é esse mesmo Deus que manda que Abrão saia do meio da sua parentela. Por que parentela? A parentela serve muito para plantar tradição nos nossos corações e muitas das vezes nós ainda ouvimos até os dias de hoje, eu só faço isso porque meu pai fazia, eu vou obedecer meu pai. É muito bonito o filho que obedece ao pai, mas quando trata-se da vida espiritual, quando trata da salvação, eu não posso estar ligado ao meu pai, nem à minha mãe, nem meus avós, nem tradição nenhuma. Eu tenho que estar religando com Deus. E Abraão, ele deixa a sua parentela e parte. Então, no versículo 2 diz assim, e far-te-ei uma grande nação. Então, aqui já há promessa. Ali já era o prenúncio do seu nome ser mudado, de Abrão para Abraão. E abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Se nós nos tornamos uma bênção, porque o próprio Deus nos abençoou, assim como abençoou aquele homem que tem uma grande importância nas histórias bíblicas, ele também nos abençoa e nós passamos a ser abençoados pelo único Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aí vem no versículo 3, através deste homem, outras pessoas também podem alcançar esta bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso aqui tem um peso enorme para todos aqueles que decidem a servir esse Deus único. Ele nos abençoa também e também amaldiçoa aqueles que vêm contra nós, eles sofrem consequências drásticas. Eu tenho testemunho disto, experiências vividas neste longo, destes também, por incrível que pareça, Abraão, quando foi convidado, ele tinha 75 anos e eu hoje alcancei esta mesma idade. Hoje eu tenho também 75 anos. E amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui já se trata da igreja. Família fala de igreja, fala de corpo, fala de um organismo que tem os benefícios do Criador. Assim partiu Abrão com a sua... Então, assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. É o que eu acabei de falar, a idade para os dias de hoje avançada, mas ali estava escolhido um homem onde Deus operaria milagres que pela ciência humana jamais seria conhecido, mas através do poder de Deus foi, porque ele já é de 75 anos, a sua esposa já é idosa, e ele promete que ele faria dele uma grande nação, e já aos seus 90 e tantos anos, 100 anos,
ele tem ali o seu filho, Isaque, Ismael também. E Sara, já com 90 anos de idade, dá à luz a Isaque. Isto é um milagre que a ciência não consegue explicar. E o verso 5: tomou Abraão a Sarai, a sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. Ali ele encontra, esse cananeu tem um sentido de prova também, mas o que importa é a promessa que Deus fez àquele homem, e ali estava separado alguém para divulgar o nome do nosso Deus, do nosso Criador. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecer. Então, quando o Senhor aparece, ele toma logo a atitude em erguer ali um altar em memória, em glória, em honra àquele que tinha feito-lhe a promessa. E moveu-se dali para a montanha da banda do oriente de Betel e armou a sua tenda. Então é onde a tenda fala da habitação dele, que era algo improvisado, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Então ele estava pesquisando a promessa de Deus para a sua vida, aquilo que Deus tinha dado para ele. E agora nós vamos ler o 18 para entendermos como Deus verdadeiramente promete. Vamos ler o 17 também, 18 e 17. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço. Visto que Abraão, aqui ele já tinha sido mudado o nome de Abrão para Abraão, Abraão certamente verá e ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Então aqui nós presenciamos a confirmação que através daquele povo o nome de Deus seria espalhado para todo mundo, divulgado, ele passaria a ser conhecido por outras pessoas quando aquele homem obedece à voz do Senhor. Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar ao seu filho e à sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Então vamos ler só apenas esse meio versículo. Para obedecer com justiça e juízo. Então,
aqui nós vemos certamente por que Deus separa aquele povo. Então aí vem a pergunta que nós fizemos no início. Será que Deus errou em ter escolhido aquele povo para divulgar o nome dele? Até hoje vive ali, escondendo o verdadeiro nome que foi revelado para eles. Eles, nos pesquisadores, diz que eles acrescentam letras para que muda o sentido do nome de Deus. Eles querem Deus só para eles, não aceita que outros povos também, e sendo que na promessa era para ser bendita todas as famílias da terra. E eles agem com este grande egoísmo, vamos dizer assim, que é Deus para nós e para os outros nada. Não, a única coisa que nos chama a atenção, porque se nós começarmos a prestar atenção nos feitos do povo de Israel, nós vamos nos escandalizar. Mas se pararmos de olhar para os feitos do povo de Israel e começar a olhar para o feito das outras nações, fica difícil de comparar, porque todos erram com a mesma frequência, com a mesma arrogância, e agindo de maneira diferente, como para falar sobre Deus e a justiça. E nós presenciamos as nações, os povos, as famílias agindo com tanta injustiça. E isto é algo que nós precisamos meditar. Então, quando o próprio Jesus disse que não era, que nós não poderíamos julgar ninguém, se quisermos julgar alguém, temos que julgar a nós mesmos. Então, isto é algo que nos chama a atenção nesta palestra de hoje, neste pensamento de hoje, nesta meditação que hoje estamos fazendo sobre este assunto. Nós podemos ver o povo de Israel sendo muito ruim. Mas se olhar para nós, nós somos tão ruins quanto eles. Muitas das vezes, querendo fazer justiça com as próprias mãos, nós temos este pensamento. Nós nos indignamos com o feito dos outros, mas nós não analisamos, nós não fazemos um balanço naquilo que nós fazemos. Então, quando Jesus chega no meio daquele povo, o povo não aceitou, mas a igreja gentílica, de certa parte, aceitou e tem hoje somado números sobre números, que hoje tem a tendência de querer seguir o caminho da verdade. E hoje nós chamamos atenção para isto. Então vamos voltar ao versículo 18 do capítulo 18 de Gênesis. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nela serão benditas todas as nações da terra. Então, o objetivo que Deus separa aquele povo era para abençoar, para divulgar o nome dele e para angariar filhos para o reino dos céus. E nós vemos que eles erraram quantas vezes. Se nós olharmos na história do povo de Israel, quantas vezes eles foram castigados por desobedecer a palavra de Deus, foram levados escravos várias e várias vezes, foram dizimados, tiveram que sair fugindo de mundo afora se não quisesse ser dizimado da face da terra. E em 48 nós vemos que eles voltam para a sua terra, formando ali uma
grande e poderosa nação, como está escrito aqui na palavra da promessa de Deus. Mas até hoje ainda não reconheceram que o Messias veio. E por consequência de mais esta desobediência, Deus vai permitir que venha a besta, o anticristo e o falso profeta, e vai ser encarretado uma grande perseguição outra vez por aquele povo, e desta vez vai ser um pouco mais extensa, porque nós, como igreja gentílica, também não somos bem vistos pelo adversário de Cristo, o adversário de Deus, o adversário da igreja. Então nós temos que ter esta consciência. O que é que nós temos que fazer? Perseverar na palavra da verdade, pedindo ajuda ao Espírito Santo para desviar das grandes ciladas que estão sendo travadas nesses dias. E isto é algo que precisamos buscar, força que nós não temos, porque só através do Espírito Santo nós vamos conseguir. E a metade do versículo 19, porque eu o tenho escolhido, o próprio Deus fala, e ele há de ordenar os seus filhos. Então ele passa para os filhos a ordenança de Deus e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor. Então, através daquele povo, hoje as Escrituras Sagradas têm chegado até nós, porque nasceu lá no meio deles, para obrarem com justiça e juízo. Então é isto que nós temos que fazer. Nós temos que agir com justiça, sempre mirando no verdadeiro juízo de Deus para a nossa salvação. Seu Deus, nós louvamos a Ti, nós Te bendizemos pela grandeza da Tua santidade, pelo Seu grande amor que tem estendido as nossas vidas até o dia de hoje. Nós Te adoramos no nome do Teu Filho amado, Jesus.